a dieta não pode dar mais trabalho do que ela já te dá, mas fica com uma essência disso. Entende que a gente precisa distribuir a proteína ao longo do dia. Isso é uma coisa muito importante. A gente não tem reserva de proteína no corpo. A gente tem de carboidrato, a gente tem de gordura. A gente precisa de proteína pra tudo. Pra pensar, pra falar, pra unha, pro cabelo. Então muitas vezes as pessoas dizem, eu gastei 20 mil reais num coach e não consegui emagrecer. Claro, porque de repente o coach te ensinou a meditar, a pensar, mas ele não te deu nutriente pra te dar saciedade. E uma hora essa conta vai cobrar. Então pra pós-bariátrica, essa distribuição da proteína ela é muito importante. Olá a todos, eu sou o Dr. Rodrigo Menger e esse é o Além do Peso, um podcast sobre saúde, performance e longevidade. Vanessa, é um prazer poder contar contigo hoje aqui, uma conversa sobre a nutrição, que é um pilar tão importante, né, na manutenção do peso, no emagrecimento. Tu é uma nutricionista aí com mais de 20 anos de experiência e eu sempre, consegui admirar assim, o quanto tu consegue unir ciência, sofisticação e principalmente as estratégias mais personalizadas no cuidado do paciente. Eu acho que isso faz a grande diferença na aderência do paciente a longo prazo, né? E eu queria começar te perguntando se isso na tua carreira começou desde o início, se tu percebeu essa necessidade, ou se isso foi ao longo do teu processo de cuidado dos pacientes que tu percebeu que precisava fazer algo diferente, precisava individualizar a abordagem de cada paciente para conseguir os melhores resultados. Então, primeiro eu quero te agradecer por estar aqui. Para mim é muito legal, interessante estar podendo compartilhar o meu conhecimento e também aprender contigo. E quero também te parabenizar por estar fazendo todo esse movimento, esse podcast, porque nem sempre as pessoas compartilham todos os conhecimentos e estão também tão preocupadas com os pacientes. E eu vejo a tua preocupação. Hoje em dia, eu procuro realmente entregar o meu melhor, entregar mais que os pacientes buscam. E eu vejo poucos médicos fazendo isso. E tu és um que entrega muito, tanto é que teu trabalho tá maravilhoso, teu Instagram tá crescendo muito, eu tô adorando ver o conteúdo. E essa coisa da personalização tem tudo a ver com o que eu tô falando. Eu não sei como, tem muitos médicos que passam remédio para um paciente e não sabe se o paciente entendeu qual é o remédio ou não, como é que ele vai tomar, se não vai tomar errado, e consegue dormir perfeitamente. Porque às vezes eu mesmo quando vou no médico, será que eu entendi? Será que eu comprei certo? Será que eu tô usando de maneira adequada? Então eu sempre vi a necessidade de explicar o que as pessoas estão fazendo. Então são pouquíssimos médicos hoje que nos explicam, são pouquíssimas nutricionistas que explicam e isso faz toda a diferença. Eu sempre digo que o meu método ele é baseado em muito estudo, muita empatia, então não tenho julgamento, muito amor por me conectar com as pessoas, e eu sempre penso que as pessoas elas têm que entender o que elas estão fazendo. Se elas não entendem, elas ou fazem errado, ou fazem e desistem, então tudo eu vou ensinando, vou explicando qual é o benefício, o que vai ganhando, e essa necessidade de personalizar, eu vi desde o início da minha carreira. Quando eu comecei a nutrição, eu lembro que eu pesquisei qual era a melhor nutricionista da época, e aí era uma nutricionista que ela tinha uma coluna na Zero Hora, no nosso jornal aqui do Rio Grande do Sul. Sempre escrevia, ela era bacana. Naquela época que eu comecei a fazer a nutrição, as pessoas não identificavam tanto o nutricionista como alguém que vai cuidar da dieta, que vai cuidar do emagrecimento, de ganho de massa magra. Era mais a nutricionista que vai fazer a comidinha do hospital, que vai fazer a comidinha do restaurante, que vai servir as comidinhas dos aviões. Mas hoje todo mundo fala assim, quero ter uma nutricionista, quero cuidar. Mas naquela época não. Sim. Então eram poucas nutricionistas que eram do badalo e tal, e que faziam marketing, um marketing honesto. E aí eu fui atrás dessa nutricionista e pedi muito, já no meu primeiro semestre de faculdade, eu quero estagiar contigo. E ela dizia, não. Aí eu me tornei paciente dessa nutricionista. E aí na terceira consulta, pedindo muito, ela, não, mas aí ela me ligou de noite, já foi um desafio. Era umas 4 da tarde, não era de noite, umas 4 horas da tarde, e era uma segunda-feira. Vanessa, eu tenho um grupo de emagrecimento hoje, acho que é 8 da noite, e eu preciso que tu vá, e tu tem que palestrar, e tu tem que dançar com as pessoas obesas, era um grupo de obesas, e tu tem que dançar com as pessoas e palestrar, e é hoje ou nunca, e se tu for hoje e fizer, aí tu começa a estagiar comigo. Falei, claro, tô pronta, né, eu gosto de desafio. E aí ela não gostava muito de atender de manhã, e era o horário que eu podia estagiar com ela, então eu atendia muitos pacientes, ela me permitia atender já no meu primeiro semestre de faculdade pacientes, e eu era corajosa, eu lembro que eu colocava as mãos aqui, assim, porque eu tremia de nervosa,
Então, pra não verem que eu tava tremendo. E aí eu atendia. E desde aquele primeiro momento que eu tive com os pacientes, que são mais de 20 anos, eu entendi que calcular uma dieta perfeita para um paciente não era garantia de sucesso. Eu precisava entender como que é a relação do paciente com a comida, com a bebida. E cada um tem uma relação. Ah, eu como porque eu amo a comidinha da minha avó. Eu como porque eu tenho ansiedade. Eu como porque eu sou estressada. Eu como porque eu vou fazer... Cada um tem o seu momento. E eu entendia que aquilo era muito importante. Tanto que durante toda a minha faculdade, os primeiros anos pós-faculdade, eu só fazia formações na área da psicologia. Eu não fazia formações extras na área da nutrição. Depois que eu comecei. Porque eu entendia que me conectar com o paciente, conversar, personalizar é o que faz a diferença. Não é à toa que o número de pessoas com excesso de peso cada vez cresce mais. E são 300 mil podcasts, Instagram, revistas falando sobre nutrição, sobre alimentação, e não tá resolvendo. Por quê? Porque às vezes as dicas elas não são viáveis, ou a pessoa não tá entendendo. Então, essa personalização, ela faz toda a diferença. E até acho que é super importante contar o teu trabalho, porque quantas pessoas também não fazem uma cirurgia e voltam a engordar? E os que não voltam a engordar, o que teve por trás? É esse acompanhamento, essa personalização. Tô certa? Muito. O acolhimento do paciente é o grande diferencial, né? Hoje em dia, tu fazer uma boa cirurgia, uma cirurgia que não tem complicações, uma cirurgia que seja realmente efetiva, é o mínimo que a gente pode entregar para o paciente. Agora, poder acolher esse paciente ao longo de uma jornada muito extensa, porque a obesidade é crônica, é incurável, né? Esse paciente é muito fácil, eu sempre digo, é muito fácil ter um bom resultado na lua de mel da cirurgia, primeiro, segundo ano, mas daqui a 5, 10 anos, né? Quando o paciente ele vai voltar muitas vezes a velhos hábitos, ele vai ter as dificuldades antigas, né? Então, poder acompanhar esse paciente e orientar da forma correta é fundamental. Existe uma tendência da gente culpar o paciente quando tem um reganho de peso ou quando tem um problema, ele já traz esse estigma da obesidade muitas vezes, né? Então, a gente poder ajudar e apoiar ele nesse processo que é longo, que é cansativo, que muitas vezes é difícil, é fundamental. E é isso que eu percebo, assim, quanto mais a gente personaliza, quanto mais a gente coloca dentro do contexto desse paciente, maiores são as chances de que isso dê certo, né? E a nutrição, acho que dentro do campo das ciências médicas, né, das ciências da saúde, ele é um dos mais controversos. A gente escuta, imagina, a gente da área da saúde, né, Vanessa, a gente fica confuso às vezes, muitas vezes aquele alimento ele pode, daqui a pouco ele não pode mais, as dietas da moda, enfim. Eu imagino um paciente que está totalmente perdido, que tem uma vida de dificuldades em relação à manutenção do peso, o quanto ele fica perdido dentro desse contexto, né? Enfim, dentro de todas essas dietas da moda, que na maioria das vezes eles não vencem a prova do tempo, né? O que realmente é fundamental para que o paciente perca peso e mantenha? É realmente o déficit calórico? Como é que tu aborda isso com os teus pacientes? Então, o déficit calórico, ele é importante, mas ele não é tudo, tanto é que muitas pessoas ficam contando calorias, não emagrecem, ou emagrecem e voltam a engordar, é a dieta dos pontos. Então, existem várias outras estratégias que a gente usa, e eu sempre digo, paciente, não conta calorias, deixa que eu conto pra ti. Mas se é contador de calorias, eu também gosto de falar sobre o efeito térmico dos alimentos, mas realmente a alimentação é uma coisa complicada, porque todos nós nos alimentamos todos os dias. Então, parece que a gente tem que saber o que comer. E tem muita informação, só que não é assim. É nos detalhes que as coisas fazem diferença. Eu sei porque, assim, claro, tem muita experiência, os pacientes fazem seus diários alimentares, viajam com amigas. Então, um exemplo. Ai, vamos sair pra almoçar. Aí as amigas estão loucas pra comer um arroz, uma massa, um risoto. Não, vou comer uma salada Caesar. Que elas acham que estão fazendo certo. Só que a salada... E falta o conhecimento. A salada Caesar, muitas vezes, uma salada pequena Caesar, tem mais calorias e mais gorduras do que um hambúrguer pequeno. Uma salada Caesar grande tem mais calorias e mais gorduras do que um hambúrguer grande. Então a pessoa está se esforçando porque ela acha que salada é saudável, porque escutou no Instagram que salada... Está se esforçando, não está comendo o que ela queria e não está tendo resultado. E é aí que eu digo para meus pacientes, já que está te esforçando, vamos se esforçar mais para valer a pena. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de pregar o meu estilo e tem que dar segurança para um paciente. Tanto que algumas nutricionistas, alguns médicos, Vanessa, como é que tu atende? Me ensina.
a gente tem que ter firmeza quando a gente vai conversar com o paciente. Eu não posso dizer, eu acho que essa dieta seria melhor para ti. A gente tem que ter certeza e passar essa segurança para um paciente. Esses dias e eu passo muito disso, eu não gosto de ficar, mudo de dieta, mas explico quando mudo de dieta para o paciente. Mas a teoria tem que ser a mesma, tem que se manter. Só se ocorreu uma mudança muito grande. Então, esses dias eu estava num parque, caminhando e tava fazendo umas filmagens minhas. E aí, Vanessa, água de coco é legal, é saudável. Vamos fazer uma foto tua caminhando com água de coco para incentivar as pessoas a caminharem e tomarem água de coco. Eu não, só um pouquinho. Porque eu falo muito para os pacientes a importância de fazer um jejum, quem quer queimar gordura, quem quer emagrecer, pós-treino. No momento que eu tô mostrando uma caminhada com água de coco, publicando essa foto na internet, eu tô incentivando as pessoas a errarem. Então, não posso. Outra coisa que as pessoas cobram muito no meu Instagram e que eu não faço pra não confundir, as pessoas às vezes não entendem. Receita. As receitinhas e muita receitinha, muito enfeite, estraga. Quando eu prescrevo para um paciente arroz integral, arroz integral, não é arroz integral com amêndoas. Quando é um peito de frango, não é um hambúrguer de frango. Um hambúrguer de frango deve talvez uma farinha, um ovo a mais, alguma coisa a mais. E aí, se eu, por exemplo, eu quero marketing, quero um monte de gente me seguindo e dando like, vou lá fazer uma receitinha. O que vai acontecer? 100, 200 pacientes meus vão olhar a receitinha e vão mandar um WhatsApp, porque eu dou o meu WhatsApp para todos os meus pacientes. Vanessa, eu posso a receita? E aí eu vou ter que dizer para ele que não, porque muitas vezes não pode. Talvez aquilo abra o apetite, estraga, ele vai entender errado, vai achar que pode em todo aquele momento. Então eu vou frustrar o meu paciente e talvez, se eu disser que sim, vai dar tudo errado. Então, é muita informação, por isso que é importante o personalizado. E sempre quando eu mudo também de dieta, porque eu gosto de mudar de dieta, né? Não sempre, isso agrada o paciente, ele não ficar na mesma dieta sempre, ele gosta da novidade, mas muito mais do que agradar é o resultado. Então, eu sempre digo, gente, agora, paciente, esquece a dieta. Essa ficou, agora é outra teoria, essa aqui. Sempre explicando muito e conferindo se o paciente entendeu através do diário. E uma outra coisa bem importante, que eu acho que faz parte do nosso trabalho, eu sempre falo nas minhas redes sociais, ou quando eu tô em algum lugar, Vanessa, eu quero ser tua paciente, eu quero ser teu paciente. Se for para me procurar para uma consulta onde não vai ter o acompanhamento, não vai. Por mais que todas as consultas comigo, elas têm duração de 1 hora, eu não tenho como mudar a vida de ninguém em 1 hora. A primeira consulta é para escutar, para entender, ver as possibilidades, ver a realidade. Depois da apresentação de dieta, ver se o paciente está entendendo. Então, a gente precisa do acompanhamento. E como falamos, a obesidade é uma doença crônica, ela vai precisar de acompanhamento eterno. Eu até digo no paciente, emagreceu comigo, tá ótimo, tá na manutenção, sempre continua vivendo esse estilo de vida saudável, continua me seguindo no Instagram, cansou da Vanessa, vai seguir uma outra nutricionista, convive com pessoas saudáveis, porque daqui a pouco, esqueceu da Vanessa, deixou de seguir a Vanessa, não tá seguindo outras nutricionistas, outras, e aí tá num mundo daquelas pessoas, muita bebida alcoólica e muito fast food e vida correndo, acha que é normal e volta a engordar. Então, esse movimento de estar sempre se cuidando no estilo de vida saudável é muito importante. A consistência é fundamental nesse processo, né? E o quanto a gente percebe, seja no ambiente clínico da nutricionista, ou seja no ambiente da cirurgia, o paciente ele busca uma solução mais imediata, né? Uma solução muito rápida que é impossível, né? Dentro de um contexto de uma doença crônica como a obesidade, é quase impossível a gente ter uma intervenção, às vezes pontual ali, que faça uma mudança realmente consistente ao longo do tempo. E, enfim, eu consultei contigo, né, fui teu paciente também, e me chamou muito a atenção o quanto tu ensina os pacientes ali, os conceitos básicos, obviamente, acredito que dentro da limitação de cada paciente, do que ele consegue entender, o funcionamento ali, tanto da alimentação, da resposta metabólica, não só a resposta de calorias ali, calorias que entram, calorias que são gastas, né, mas dentro dessa estratégia de diminuir a quantidade de calorias do paciente, seja uma restrição calórica geral, onde o paciente vai lá contar o número de calorias, ou uma restrição de tempo, daqui a pouco a questão do jejum, né, o jejum intermitente, que é algo que está bem na moda hoje em dia, ou as restrições específicas, como uma dieta low fat, uma dieta low carb. Como é que tu lida isso com os pacientes? Tu tenta entender o contexto de cada um? Tu tem uma linha que daqui a pouco tu usa para todos os pacientes? Ou tu acha que muitas vezes utilizar um pouco de cada estratégia é a maneira mais adequada de conseguir chegar a um resultado consistente a longo prazo? Interessante essa pergunta. Vai parecer que eu sou metida, e um pouquinho eu sou, tá? Como eu faço isso há muito tempo,
essa primeira consulta eu já consigo perceber muita coisa dos pacientes. E a minha prescrição de dieta, assim, para esse paciente, já numa primeira consulta, eu diria que ela é 90% certeira, porque eu capto, né, nisso que parece que eu sou metida, sabe, 90%, como? É experiência. Mas eu não sou dona da verdade, pode ser que tenha alguma coisa do paciente que eu não peguei. Então tem uns 10% de chance que talvez eu passei um estilo de dieta para o paciente, talvez não é o estilo dele e não vai fechar. E aí como é que a gente vai verificar isso? Através do acompanhamento. Então tem muitos pacientes que consultam comigo toda semana, outros de 15 em 15. Mas, por exemplo, o jejum. O jejum é uma estratégia que eu uso para alguns pacientes, não todos, e eu nunca uso inicialmente. Por quê? Porque o jejum, quando começou, a gente não tinha tanta informação, as pessoas faziam, até perdiam gordura, mas perdiam massa magra também. E aí eu sempre, gente, a gente tem que emagrecer de forma saudável, de forma consistente, emagrecer de verdade é perder gordura, não é perder massa magra, então cuidado. Claro, aí começou a estudar mais o jejum, e aí com uma suplementação, com uma dieta específica, é possível não perder a massa magra. Mas e aí quem é que disse que a pessoa vai fazer isso e ela vai entender? E será que talvez isso não possa causar um transtorno alimentar? E será que essa pessoa é assim? Será que ela fica bem no jejum? Como é que é a glicemia dela? Então, de maneira geral, claro que a gente personaliza, jejum nunca para nenhum paciente no início. Mas daqui a pouco sim. E até porque existem estratégias muito melhores do que o jejum. Então, assim, se o paciente me permitir e for, num primeiro momento a gente começa com uma dieta mais básica, depois vai aprimorando. Agora, uma coisa que eu sempre faço na primeira consulta dos pacientes é perguntar: como que gostaria do teu tratamento? Um tratamento mais rígido, com resultado rápido, ou um tratamento mais flexível, com resultado devagar e sempre? Muitos dizem que querem o rápido, que é o que eu mais gosto, e alguns dizem que querem devagar e sempre, e aí eu explico muito, né? Porque eu acho que como eu tenho muita conexão com os pacientes, e pra mim, eu pego junto, né? Quando eles ficam tristes, quando eles não têm resultado, me dói, e quando eles emagrecem, eu fico muito feliz e muito realizada. Quando eles me dizem que querem devagar e sempre, eu explico. Olha só, vamos prestar atenção. Todos os tratamentos aqui na clínica, no método Vanessa Leite, é com a ideia de emagrecer e não voltar a engordar. Então, por isso tem toda uma metodologia, uma explicação. O rígido e rápido são dietas mais chatas, com poucas opções, não é o hamburguinho, não é o arroz com não sei o quê, não é o bolinho, mas com resultado rápido. E o devagar e sempre é uma dieta mais gostosa, com resultado devagar e sempre. O que eu penso, minha experiência mostra, quando a gente se esforça e dá só 200 gramas a menos ali na balança, só meio quilo a menos, a gente se questiona. Será que tá valendo a pena o tempo, o dinheiro, o esforço, deixar de comer o pudim da minha avó para ter só esse resultado? E quando a gente tem um resultado rápido, a gente se motiva. Então eu sou muito apoiadora do rígido e rápido. Só que aí entra aquela dúvida, tá, mas aí o rígido é aquilo só, comer sopa, comer só proteína? Não. E aí a gente vai vendo, né? Aí os pacientes, às vezes, eles gostam da minha ideia do rígido, às vezes eles querem, mas a gente vai sempre personalizando e eu sempre digo para os pacientes: qualquer dúvida, qualquer dificuldade, fala pra mim. Não é pra ficar falando lá pro teu marido, pro teu irmão, pra tua esposa. Fala pra mim. Claro, pode falar pra eles. Mas assim, não entendeu? Manda uma mensagem pra Vanessa. Eu tô com fome, achei rígido demais. Vai conversando, porque a gente tem que ajustar e personalizar. E, por exemplo, também, de uma maneira geral, eu jamais daria um bombom todos os dias à tarde para algum paciente. Por quê? Porque um bombom tem açúcar, pode estimular a fome, pode causar compulsão, pode causar vício. Mas daqui a pouco, entendendo a realidade de um paciente e a necessidade dele, talvez para um determinado paciente o bombom é o que vai trazer a energia para ele seguir fazendo o restante perfeito. Como é que eu vou descobrir? Como é que eu vou abrir uma exceção para um paciente e prescrever algo que talvez nem seja a coisa mais saudável do mundo, mas que acaba se tornando algo saudável? Através do acompanhamento. Então, tudo é muito personalizado, cada paciente é um caso. Às vezes chegam assim: Vanessa, emagreceu fulaninho de tal, eu quero uma dieta igual do fulaninho de tal. Sim, pra ele é assim, porque ele tem uma vida assim, assim, assado. Tem umas pacientes minhas que elas emagrecem horrores. E elas são aquelas pessoas que meditam o dia inteiro. Então, como elas meditam, elas são muito tranquilas. Qualquer dieta que a gente passa pra elas, claro que nenhuma dieta minha é qualquer dieta, mas elas fazem. Elas não são compulsivas, então... E aí as pessoas querem as dietas delas, mas não medita, não tem essa calmaria. Então, cada caso é um caso e a gente tem que entender. Não é uma receita de bolo, não é, eu até digo,
o diferencial do tratamento com o nutricionista, o mínimo é uma dieta perfeita. Mínimo, mínimo, mínimo. O nutricionista que realmente vai transformar a vida, ele vai entregar muito mais do que uma dieta. É entender, é explorar os alimentos, é entender essa relação do paciente, né? Então, eu até acho muito legal um paciente, claro, eu atendo muito online, mas ir até o consultório, estaciona, paga a consulta, sobe o elevador, sobe a escada, tudo isso. Até por exemplo, vou fazer uma bariátrica, mas ter todo um acompanhamento antes, para ele pensar bem, né? Todos esses movimentos, eles fazem a pessoa se questionar, se responsabilizar. Eu lembro que teve uma paciente, vários pacientes, né, que vêm de outras estradas, de outras cidades, outros estados consultar comigo. E aí pegam toda a estrada só para consultar. E às vezes chuva, né? E eu digo, não pode ser online, mas tem alguns que gostam do presencial e tá tudo certo. Fazem questão. E aí alguns familiares dizem, ai, pra que ir na Vanessa? Pra que é isso? Que horror! Mas talvez para aquele paciente seja justamente importante ele ficar 3 horas, 4 horas se movimentando, indo até a consulta. Pro outro talvez não precise. Por isso a gente tem que entender. Para ti não funciona a consulta online? Não vai ser online. Tem que ser presencial. Para o outro funciona só online e a gente vai é tudo bem personalizado. Isso é muito importante, né? E principalmente no contexto da gravidade da obesidade. Eu queria saber de ti. Faz diferença tu tratar um paciente que tem uma obesidade mais grave, uma obesidade grau 2, uma obesidade grave acima de 40 de IMC, pacientes com síndrome metabólica, doença, ou aquele paciente que tem uma questão mais estética, aquele paciente, por exemplo, a mulher que tem um sobrepeso, que está incomodada ali com aquele excesso de peso, a tua abordagem ela muda de acordo com as necessidades do paciente e principalmente do ponto de vista de engajamento desse paciente. Tu tem alguma estratégia para fazer com que o paciente mais doente, mais grave, possa ter daqui a pouco um resultado mais expressivo e mais rápido, e aquele paciente que tem, enfim, um excesso de peso mais leve ali, possa fazer isso de forma mais tranquila? Muda muito, né? Eu diria que para todos eles parece ser algo muito difícil. Para mim, não. Mas em alguns casos, sim, de obesidade grau 2, 3, muitas vezes é muito importante não ser só a dieta, mas o acompanhamento de algum médico, algum psiquiatra, endócrino, muitas vezes precisa desse suporte ou até de um personal constante orientando e motivando, acaba sendo bem importante. E tem até alguns pacientes que eles até, tipo, eu te indico a cirurgia bariátrica, cirurgia plástica. E eles, não. E eu falo, não, como o tratamento é personalizado, eu digo, eu vou te levar junto, de mãos dadas, porque eu acho importante, porque a gente vai entendendo através do acompanhamento. Esse paciente não vai conseguir, esse vai. Mas tudo é uma questão mais de comportamento alimentar. Eu sempre digo, o que é mais importante pra gente conseguir emagrecer? A maior parte do resultado vem da dieta ou do exercício? Dieta. Por quê? Porque a gente passa 24 horas do dia fazendo dieta. Exercício é meia hora, 1 hora, 2 horas no máximo por dia. E talvez muito exercício gere fome. Talvez muito exercício tire o tempo da pessoa de ir no supermercado, comprar as coisas, preparar, se organizar. Mas tem algo que é mais importante que a dieta, que é o comportamento alimentar. Que é a relação que esse paciente tem com a comida, com a bebida. E é aí que tá. Muitas vezes esse paciente obeso ele tem uma dificuldade enorme de entender, tem também os transtornos alimentares que muitas vezes estão presentes, então cada caso é um caso, a gente tem que entender e muitas vezes sim buscar a ajuda dos outros profissionais, psicólogos, psiquiatras, cardiologistas, endócrinos, vocês também fazem um trabalho maravilhoso. O pós também. A obesidade é uma doença multifatorial, então a abordagem ela acaba sendo multidisciplinar, né, Vanessa? É muito, principalmente na cirurgia digestiva, que é a minha especialidade, a obesidade ela exercita muito a nossa humildade, né? Então o cirurgião ele tem aquela tendência de retira o problema com a mão, resolve lá, tira uma infecção, uma apendicite, resolve. E a obesidade, por mais perfeita que seja a tua cirurgia, o teu resultado depende dessa interação entre médico, paciente, família, equipe multidisciplinar. Então, enfim, a cirurgia mais perfeita do mundo pode não resultar num efeito de emagrecimento que tu deseja ou sustentável se tu não tiver esse conjunto de fatores muito bem alinhados, né? Então, nesse sentido, sabe que tu tocou num assunto em relação a
ressignificar alguns valores. A gente na cirurgia, a gente tem uma preocupação muito grande, muitas vezes, do paciente que não cuida da parte afetiva, emocional da alimentação e de transferir algum quadro de compulsão ali da comida, do alimento para o álcool, para compras compulsivas, né? E eu sei que tu trabalha muito com alguns métodos, por exemplo, a dieta do vinho, a dieta do espumante. Como é que tu lida com isso? Eu tenho uma curiosidade muito grande, né? A gente tem muito medo dessa transferência de compulsão. Dentro da tua experiência. Exato, sim, dentro da tua experiência. Eu também entendo o quanto é difícil para uma pessoa, por exemplo, que gosta, aprecia um vinho, um espumante, ficar totalmente sem isso dentro do seu dia a dia, da sua rotina. Mas como é que tu insere isso, né? Como é que eu acredito que isso deva ser difícil? Como tu insere isso de forma responsável para que o paciente possa manter esse prazer sem comprometer o resultado da perda de peso, porque a gente sabe que o álcool ele tem uma quantidade calórica bem expressiva, né? O carboidrato, a proteína tem lá em torno de 4 quilocalorias, a gordura 9 e o álcool em torno de 7. Então ele é extremamente calórico. Como é que tu utiliza isso a teu favor e não contra, né? Eu tenho muita curiosidade. Sim, então eu sou muito cautelosa, mas é uma dieta que realmente é sucesso, que já ajudou muitas pessoas. Eu também vejo que pacientes meus que bebiam muito, depois de fazer essa dieta bebem menos, o que é bacana. Essa dieta jamais é apresentada para alguém que não gosta da bebida. E mesmo que goste, tem que fazer toda uma avaliação para ver se é possível ou não. Então eu lembro muito um caso de uma paciente, nunca é oferecida na primeira consulta, nem na segunda, nem na terceira, o paciente precisa estar sob acompanhamento. E quando entra a possibilidade de tomar o vinho todo dia, uma quantidade moderada, orientada, muda a questão de carboidrato, proteína e gordura. Mas tinha uma paciente que desde a primeira consulta, ela falou, eu vim aqui porque eu quero ganhar a dieta do vinho. Claro, eu sempre tento fazer o que os pacientes querem. Eu só não faço, né, a gente tenta. E eu tentei mesmo, mas ela não tinha um comportamento adequado na alimentação. Eu via que ele não dava. E aí ela insistia, ela já tinha consultado comigo 6 vezes. E eu não me sentia segura pra... Não vai acontecer. E aí ela pegou e disse assim, tu não vai me dar a dieta do vinho? Eu vou espalhar pra cidade inteira, pro Rio Grande do Sul, que tu não me deu a dieta do vinho. E eu vou prejudicar a tua carreira. Eu falei, não, pelo contrário. Eu tô sendo responsável. No teu estilo, no teu comportamento, eu não vou passar essa dieta e não vou assinar. Não é assim. Então, assim, claro, né? Tem que requer cuidado, ver como é que é a relação desse paciente com a comida, com a bebida, mas a proibição ela é muito ruim. Quando a gente proíbe, dá mais vontade, mais desejo, e às vezes assim, tô fazendo dieta com a Vanessa, o marido já acha um saco, mas olha só, não pode comer, não pode beber, vou viajar, não pode nada, então o vinho, o espumante te deixa junto muitas vezes, e para a reclamação. E na quantidade certa pode ajudar a dormir, tem até estudos mostrando que pode ajudar no emagrecimento. Mas, que fique claro, eu nunca apostaria num vinho, num abacaxi, num alimento para o emagrecimento. O que vai acontecer no emagrecimento? É uma mudança de comportamento alimentar, é uma mudança de estilo de vida. Mas mesmo que tenha esses estudos, não é baseado nos estudos, é avaliar o paciente, colocar, testar, ver se deu certo ou não. E a experiência que eu tenho é essa. Funciona, pode te ajudar tanto no ganho de massa magra, que acho meio estranho, assim, porque muda a dieta, né? Não é o vinho que vai te ajudar a ganhar massa magra, não, é a dieta diferente. A reduzir gordura, a não proibir tudo, né? E ter um prazer, porque a dieta também ela tem que ter um prazer, se cortar todo o prazer, não pode nada, fica bem complicado. E faz com que a pessoa consiga se sentir bem, assim, não posso tudo, mas eu tenho aqui meu vinhozinho, eu tenho aqui minha saladinha, tenho aqui meu arrozinho, tenho aqui meu franguinho, elas ficam felizes, mas tem que ver. E uma coisa bem interessante isso faz com que as pessoas bebam menos, porque a gente sabe que o ideal é não beber, mas se beber em excesso vai ser muito ruim, e se tiver que beber, se quiser, busque orientação do médico, do nutricionista, para ver se pode ou não, e como, né? E não é beber. Beber, intercalar com água e mudar toda a composição da dieta. Para a gente é um desafio dentro da cirurgia bariátrica, as modificações que a gente faz no trato digestivo, elas fazem com que o paciente fique mais suscetível ao efeito do álcool, seja desde a embriaguez até os efeitos metabólicos, né? Então a gente tem de rotina, assim, restringir a quase 100% no primeiro ano. Mas para mim sempre é um desafio fazer com que o paciente
se sinta responsável por esse retorno ao uso do álcool, porque a gente sabe que, do ponto de vista social, não que o álcool seja algo necessário, né? As pessoas poderiam viver a vida toda sem o álcool, mas do ponto de vista social, ele é muitas vezes presente, assim, né, seja numa confraternização, seja, né, dentro da própria família. Então, como fazer com que o paciente, e como tu mesmo disse, né, uma proibição total faz com que o paciente muitas vezes gere um quadro compulsivo, gere ali um problema psicológico maior do que se ele puder fazer esse uso eventual, controlado, matar à vontade, né, e realmente depois poder ter um controle melhor. Mas pra gente, dentro da cirurgia bariátrica, a gente entende que muitos pacientes não conseguem ter esse freio, né? Muitas vezes o paciente ele já tem um traço compulsivo, ansioso, deprimido, que ele aliviava muito na comida, né, no excesso de carboidratos principalmente, e que quando ele, dentro de um ambiente onde ele não é orientado, ele acaba desviando isso muitas vezes para o álcool. Em torno de 30% das internações psiquiátricas hoje por alcoolismo são de pacientes pós-bariátricos, né? Claro. Então isso é uma preocupação muito grande, mas eu também entendo que uma estratégia de proibição 100% total, ela é irreal, os pacientes não vão seguir isso, né? Sim, mas então, nesse primeiro ano eu acho bem importante. Com certeza, é o que a gente indica, né? Então, assim, muitas vezes os pacientes ali tomam um espumantezinho no ano novo, ali uma meia tacinha, às vezes um espumante sem álcool, e a gente percebe que a maioria dos pacientes, Vanessa, no primeiro ano, eles costumam ter um controle mais importante. O problema é depois, né? Então, assim, eu já tive ao longo desses quase 20 anos de cirurgia bariátrica, alguns pacientes com problemas, com alcoolismo, com excesso, e a gente percebe o quanto isso é prejudicial, tanto para a saúde física do paciente, quanto para a saúde psicológica e até familiar desses pacientes. Então, por isso que eu tenho essa curiosidade, né, o quanto isso é delicado, o quanto isso precisa ter um feeling muito grande para que o paciente acabe não, né, entendendo de que, bom, eu não vou comer, então eu posso beber deliberadamente, né? Não é assim que funciona. Não, e eu penso que nós, como profissionais da saúde, a gente precisa entender, escutar eles e explicar, né? Agora, semana passada, eu tava atendendo uma paciente que justamente ela dizia: Vanessa, eu tive que beber muita cerveja, porque eu tava num evento com meu filho pequeno e eu não consigo interagir com os pais, e eu tive que beber por causa disso. E aí, conversar, escutar, falar também, porque às vezes a gente se sente muito sozinha, né? Ai, só eu que tenho vergonha, só pra mim é difícil de socializar. E eu expliquei pra ela: olha, eu também às vezes tenho dificuldade, mas não é por isso que eu vou beber, isso é importante. De a pessoa se sentir acolhida e de entender que não precisa da bebida, e entender os efeitos da bebida, o que vai acontecer, né? E explicar: não vai ser legal, principalmente esse ano, para esperar mais um pouco, depois quando for beber, com orientação, também botar junto de uma comida e explicar. E fazer com que eles não se sintam sozinhos. Por isso que a gente tem que ter tempo. Tipo, imagina, eu vou atender o paciente em 15 minutos. Como é que ele vai explicar? Possível. Como é que eu vou conversar? Como é que eu vou me colocar no lugar até contar alguma coisa a mim? Porque às vezes as pessoas, Vanessa tá sempre no Instagram, Vanessa tá sempre em festa. Não vai me entender. Claro que eu entendo. É difícil algumas vezes, a gente chega num ambiente que a gente não conhece ninguém. Eu lembro até pra essa paciente semana passada, eu falei: muitas vezes eu dou palestra. E aí as minhas pacientes querem ir com uma amiga, e a amiga não vai. Aí elas ficam com vergonha de ir numa palestra de nutrição, onde elas são meus pacientes, mas elas vão ir sozinhas. E elas não sabem com quem elas vão conversar, e elas ficam com vergonha. E aí elas às vezes vão, algumas não vão, mas quem vai às vezes é vitoriosa, porque é difícil. E o quanto a gente, a partir disso, o quanto, seja no contexto cirúrgico ali, médico, no contexto nutricionista, a gente tem que ser um pouco psicólogo, não se metendo dentro da área da psicologia, né? Mas tem muito de feeling, tem muito de entendimento, de acolhimento, de entender o contexto do paciente para que isso dê certo, né? De forma muito precoce a gente percebe que, às vezes, conceitos técnicos, chegar lá e simplesmente colocar na mesa ali uma dieta rígida ou um protocolo cirúrgico rígido, isso não funciona, né? A obesidade ela é muito diferente das outras doenças, né? Poder ter o paciente do nosso lado e a família também, né? Porque acredito que dentro desse contexto, trabalhar um pouco o ambiente familiar é muito importante. Tu não percebe isso, que muitas vezes tu vai lá, tu consegue fazer com que o paciente entenda todos os conceitos, que o paciente siga as tuas orientações, mas ele tem um desafio enorme, porque muitas vezes lá o seu cônjuge ou a família não entende, ele vai ter lá o cônjuge que exige que continue indo na pizzaria, que continue tomando vinho, a clássica da mãe preocupada que não está comendo a comida no final de semana, que não gostou, que está magra demais, né? Então, isso é muito importante, assim, a gente
dentro da cirurgia bariátrica, na última consulta antes da cirurgia, a gente sempre exige que venha um familiar junto para que ele possa ser o porta-voz dentro daquele processo para o resto da família. E ele possa entender todo o processo difícil que esse paciente está passando, né, e o quanto ele precisa apoiar. Obviamente a família ela não vai mudar os seus hábitos necessariamente, até muitas vezes é importante, né, que mude, para que esse benefício se estenda para todos. Mas do ponto de vista geral, eles têm que apoiar esse paciente, né, eles têm que entender, porque tem muito disso, né, seja da família ou dos amigos, aquela tentativa de desafiar o paciente, mas tu não pode mesmo tomar uma bebida de álcool, tu não pode comer esse bombom, tu não pode comer, era mais legal quando tu comia aqui com a gente, né? O quanto também trabalhar o social do paciente é importante. Muito, até porque às vezes a pessoa que nunca teve esse problema, essa doença, ou a dificuldade de botar alguma roupa, talvez não consiga entender quem tenha, né? A gente entende muitas vezes, porque a gente ajuda, né? E eu digo assim, eu tive uma época da minha vida que eu acabei engordando, tive até compulsão alimentar. Então, eu entendo, assim, quando o paciente me fala, porque eu também já vivi. E sobre, assim, olha como é importante o acompanhamento, porque às vezes o paciente diz, Vanessa, meu marido tá toda hora pedindo pizza. Eu falo assim, nossa ideia é mostrar que tu tá emagrecendo, que tu tá feliz, que isso tá mudando a tua energia, que tá mudando a disposição para que ele se interesse pela tua alimentação. E sempre que a gente diz assim, tô indo fazer um tratamento, a família acha, mais um tratamento, não vai dar certo. É mais uma nutricionista. Ou, vai fazer cirurgia, mas depois vai voltar a engordar. As pessoas, às vezes, elas não acreditam, não apoiam, né? E de paciente se manter firme. Vamos pedir pizza? Vai lá, prepara a tua saladinha, prepara o teu atumzinho, prepara e come. Eles vão achar que a segunda vez de pedir pizza, a minha paciente vai comer. Te mantenha firme. Tem que ter a conversa. Te mantenha firme. Lá pela quarta vez, talvez o marido pense, será que eu vou pedir pizza? Porque só eu vou comer? E talvez o marido coma a salada junto. Claro que pode comer a pizza, a gente ensina a fazer isso. Ou às vezes, mesmo que não era o momento de comer, a pessoa comeu, tem como acabar compensando. Existem várias estratégias nutricionais para isso. Mas a ideia é amar a nutrição, amar o se sentir bem, a saúde, esse estilo de vida e tentar transmitir para a família. E a gente consegue. E eu digo que a gente só consegue influenciar a família quando a gente realmente mudou. Demora um tempo. No primeiro momento eles não acreditam na gente. Mas depois eles veem a disposição, a felicidade. Porque quando a gente está se cuidando e a gente se sente bem, os problemas eles se tornam desafios. Consigo superar. E a gente consegue deixar o que é do outro com o outro, o que é da gente com a gente. Quando a gente não tá se cuidando, a gente passa o dia inteiro pensando coisa ruim. Qualquer pessoa nos ataca. Então, de explicar os benefícios, de acolher o paciente. Essa questão de eu colocar o meu WhatsApp para todos os pacientes desde a primeira consulta, eu acho fantástico, acho que faz toda a diferença. E as pessoas da minha família falam, mas por que faz isso? Não faz. E se ficam te incomodando? Mas é justamente nesse momento que o paciente me chama e que eu me mostro ajudar e pegar junto, que é decisivo, que vai fazer o paciente desistir ou não de emagrecer através da nutrição. Seja porque ele tá ansioso, porque aconteceu alguma coisa muito ruim na família dele, seja porque tá no supermercado, não sabe fazer uma compra, e ele se sente apoiado. Essa palavra de carinho, de acolhimento, que faz a diferença. E isso não me incomoda. Pelo contrário, que bom, coloquei esse paciente encaminhado, ele se sentiu seguro, ele precisa se sentir firme. E é isso que eu faço, eu adoro fazer isso, faz toda a diferença. É uma terapia de suporte, né? Eles precisam disso e quanto é difícil fazer que o paciente ressignifique, né, a relação dele com a comida, porque muitas vezes o paciente acha que uma dieta, uma cirurgia bariátrica é uma ruptura, né, tipo assim, eu não vou poder mais comer, eu não vou mais poder ter aquele prazer que eu tive a vida toda, né. É muito comum os pacientes naquele processo de avaliação pré-operatória fazerem as suas despedidas, né, então assim, aproveitam aquela fase final e comem enlouquecidamente, ganham peso ali antes da cirurgia, e o quanto a gente reforça para esse paciente que não tem por que se despedir de nada, né? Ele não vai deixar de comer nada para o resto da vida. Ele só vai ter que mudar a forma como ele se comporta em relação a esse alimento. Então, ele não vai poder comer em quantidade e em todas as qualidades que ele sempre comeu, né? Ele vai ter que fazer alguns ajustes, mas enfim, ele vai poder ter ali algum tipo de relação saudável com a comida que antes não era, né? E nesse sentido,
Como é que tu aborda isso com o paciente, né? Tu falou sobre a questão do álcool ali, do vinho, né? Do espumante dentro da dieta, mas do excesso de carboidrato, dos doces, a gente sabe o quanto isso é aditivo, né? Como é que tu trabalha essa questão? E a gente sabe que isso muitas vezes é o calcanhar de Aquiles ali do tratamento da nutrição, né? Como é que a gente consegue controlar isso, a compulsão pelos doces, a compulsão pelo excesso de carboidrato, já que dentro da dieta a gente precisa tentar aumentar o máximo possível a quantidade de proteínas e diminuir o número de calorias dentro do consumo diário. Sim. Eu sempre, atrás de uma dieta minha, tem muita coisa por trás ali. Então, o que eu penso? No tempo do paciente. Não tem tempo de cozinhar, então são coisas práticas. Tem tempo de cozinhar? Vamos. Além disso, todos os alimentos que são calculados ali são pensando da saciedade, menos vontade de doce, prevenção de diabetes, prevenção de colesterol. E aí eu digo, tem que fazer assim. Principalmente, eu digo, no final do tratamento, os pacientes se tornam seus próprios nutricionistas, independente de mim. Só que isso só acontece depois de uma certa frequência. Então, eu digo assim, no início, por favor, faz como eu orientei. Então, só um exemplo, por exemplo, tem a linhaça. A linhaça é um alimento muito bacana, que ele funciona como se fosse um remédio, que eu não vou falar aqui o nome, que depois as pessoas compram e saem tomando, não é bem assim, né? Que diminui a absorção das gorduras que a gente come. Só que junto dele vão vitaminas, sais minerais. A linhaça, quando aquecida e triturada, ela tem o efeito disso de maneira saudável. Só que quando ela é aquecida e triturada, então, o paciente faz assim. Ainda vai te dar saciedade, ainda tem o volume. Não inventa de pegar a linhaça que tá lá e botar em cima da saladinha, que não é a mesma coisa. Então tem muita estratégia por trás para não gerar vontade de doce, não gerar vontade de carboidrato. Outra coisa que eu também posiciono muito os pacientes. Que saco essa dieta. Muitas vezes quando a gente tá fazendo a dieta, realmente parece um saco. Eu falo, mas foca no que tu ganha. Foca no positivo. Realmente é chato. No método Vanessa Leite tem sempre para emagrecer uma refeição livre na semana, onde o paciente pode comer e beber o que quiser. Foca que tem uma. Não é sempre, é durante o processo de emagrecimento. Depois vão ter mais refeições livres. Outra coisa que é muito importante pensar. Terminou o almoço, que horror, eu tô com fome. Calma, vai ter o lanchinho da tarde, vai ter a janta. Então, sempre pensando, claro, eu fico sempre explorando, às vezes, os problemas que outros pacientes me trazem, já adiantando o que eles podem vir a pensar, para quando pensarem e sentirem, lembrar do que eu falei. E dar o acesso, né, geral a poder perguntar para mim, e aí faz toda a diferença. E dentro do processo do emagrecimento, Vanessa, às vezes o paciente tem a ideia de que o emagrecimento ele é linear, né? Ele vai emagrecer um pouquinho todo dia, e que isso vai ser progressivo e reto, assim. E a gente sabe que não é, né? O emagrecimento e o próprio peso, ele tem um comportamento próprio. Muitas vezes a gente tem ali o paciente perdendo uma grande quantidade de peso no início, né, de uma dieta mais restritiva. Muito dessa perda de peso é líquido, né? E aí daqui a pouco o paciente começa a consumir um pouco mais de sal, um pouco mais de proteína, ele acaba retendo o líquido, isso aumenta o peso. Dentro desse processo mais errático da perda de peso, como é que tu lida com um paciente que está ali preocupado com aqueles períodos de platô, onde às vezes o paciente está lá, perdeu razoável quantidade de peso no início, mas ele entra lá num período de estabilidade, passa ali 2, 3 semanas onde o peso não muda e ele começa a se questionar, né, se o processo está funcionando mesmo. Rodrigo, como é que a gente isso não lida? acontece no método Vanessa Leite. Por quê, Na cirurgia acontece bastante. Por que não acontece lá, tá? Porque existem estratégias diferentes, tá? Então eu vou abordar, próxima semana é outra dieta, é outra. Então, nunca acontece isso. É no máximo estourando uma semana. Até porque eu também já vou fazendo a prevenção. O paciente está muito tempo com essa dieta, muda. E aí eu vou dando estímulos diferentes. Então isso acaba não acontecendo. Mas o que eu ia falar que eu acabei me esquecendo? De se pesar todo dia. Isso também é uma estratégia emocional e que tem que ser personalizada. Tem momentos que a gente pode se pesar todos os dias, tem momentos que a gente não pode se pesar, tem momentos que tem que ser uma vez por semana. Então, de uma maneira geral, os pacientes, eu sempre digo, eles estão começando o tratamento comigo. Só peso no dia da consulta. Seja em casa, de manhã em jejum ou no consultório comigo. Depois eu vou ensinando como se pesar. Porque às vezes o peso todo dia nem sempre é verdadeiro. Claro. Se eu dormir menos de ontem para hoje, vai dar mais peso. E aí, se tratando também de transtorno alimentar, que acontece, eu pego isso, eu sempre digo para os pacientes, o medidor de que o nosso tratamento está funcionando não é a balança. Ela é consequência. O medidor é como é que está esse comportamento alimentar. O diário, que é uma coisa que eles escrevem, tudo que eles comem, para mim é muito mais importante do que a balança. Então, por exemplo, um paciente
emagreceu 1 quilo em uma semana, que legal. Mas eu tô olhando no diário dele, todos os dias antes de dormir ele come um bombom com açúcar, que eu sei que vai estimular a vício. Não tô feliz com esse 1 quilo que ele baixou. Porque eu sei que daqui a pouco isso vai dar alguma compulsão, pode não ser legal, não é o momento mais adequado de comer o bombom. Então eu não comemoro, eu aviso, eu explico. Aí, por exemplo, uma paciente que tem anorexia. Aí ela passou a semana inteira comendo muito errado, mas ela usou um monte de laxante, ela caminhou um monte. E ela chega no meu consultório e eu vejo que ela tá mais gordinha, porque ela comeu um monte. Mas ela sobe na balança e fica feliz da vida, porque deu menos peso. Só que deu menos peso porque ela usou um monte de laxante. Não é verdade? É líquido. Mas ela fica feliz. Aí ela fica feliz, aí ela resolve, então tá, agora eu vou seguir as orientações da Vanessa. E a minha orientação toda adequada, ela volta a se hidratar, fica melhor. Na outra semana ela consulta comigo, ela chega e eu, tá ótima, tá mais magra. E aí, dá mais peso na balança e ela fica, ai meu Deus, que horror. E aí não é legal. Então a gente também faz parte do meu trabalho como nutricionista motivacional, que entendo e estudo muito das emoções e sentimentos, fazer o paciente entender que a balança não é tudo. E que vai ter uma mudança no espelho, que vai ter uma mudança... Outra coisa, foto do antes e depois. Eu não publico, nem pode. Mas é importante, porque acontece, a gente vai se vendo todos os dias e parece que a gente não mudou tanto. E o paciente esquece que ele tinha aquele excesso de peso antes. E aí, às vezes, ele acha que não tá tendo resultado e tem. E aí, vale a gente mostrar. Opa, e essa foto do antes e depois de eles terem, ela é uma motivação também pra pessoa continuar se cuidando. Tu usa bioimpedância também, né? Uso também, mas é algo que às vezes decepciona muito o paciente. Porque tem muita gente que não usa bio, que faz aquelas dobras cutâneas, ou até é mais as dobras, e fica dizendo que o paciente tinha 30% de gordura no mês e no próximo 15%. Isso não existe. Não. Só que isso é divulgado na internet, né? E aí meu paciente vai lá, vê que num mês ele tava com 30, no outro ele foi pra 28, ele fica achando que meu tratamento é ruim. E aí eu tenho que ter todo um trabalho de explicar o que é ciência, o que é possível, mesmo com medicamento, não sei o que. E aí eu tenho que explicar, então eu tenho todo um trabalho pra explicar. A gente usa, mas o paciente tem que estar preparado pra entender, porque a bioimpedância, ela acusa tudo. O paciente passou um final de semana doente, não comeu, vai mostrar que perdeu massa magra. Então tem que saber explicar muito ali o paciente pra ele poder fazer uso da bio e tá tudo certo. É importante explicar para o paciente que os resultados eles não são só quantitativos, né? O peso da balança ele é um pouco mais grosseiro. Num contexto de um paciente bariátrico, né, Vanessa? É claro que nos primeiros momentos ali, o que ele tem mais a perder é a gordura. Óbvio que ele vai perder muita gordura, mas ao longo do processo, onde ele perde ali boa parte do peso no início, né? A perda de peso da cirurgia ela acaba sendo mais rápida nos primeiros meses e acaba diminuindo a velocidade ao longo do tempo, passando por períodos de platô e estabilizando em torno de 12 meses, né? A gente espera que esses pacientes percam em torno de 30% a 40% do peso corporal. E nesse sentido, conforme ele passa daquela fase inicial mais veloz, fazer com que ele entenda que a qualidade é mais importante do que a quantidade é fundamental. Muitas vezes não faz sentido o paciente lá, ele fica super feliz na balança porque perdeu 4, 5 quilos e a gente percebe que muitas vezes aquilo é perda de massa magra, perda de água corporal e às vezes aquele paciente que tem uma estabilidade do peso, mas ele fica até intrigado, olha, Rodrigo, eu não perdi quase peso nos últimos 2 meses, mas eu diminui o número da minha calça ali, do tamanho da minha calça. Esse paciente ele está perdendo gordura corporal e ele está fazendo uma manutenção da massa magra, o que muitas vezes acaba não refletindo ali dentro da balança, né? Mas efetivamente, do ponto de vista metabólico e do ponto de vista funcional, é muito importante, né? Claro. Não, eu acho muito importante, porque acontece, o paciente, ele deveria ter o acompanhamento nutricionista junto, antes, durante e depois. O que acontece? O paciente faz a cirurgia. Ele tá emagrecendo. Mesmo que ele coma coisas erradas, ele tá emagrecendo porque ele não tá conseguindo comer muito, ele tá comendo pouco e tá funcionando. Só que dependendo dos nutrientes que ele tá escolhendo, esse metabolismo diminui. E aí vai vir o efeito platô mesmo. Claro que no início sempre vai perder mais porque é uma grande mudança. Mas se o paciente tiver uma nutricionista todo acompanhamento, esse efeito platô ele é praticamente eliminado, mas a gente tem que colocar as estratégias. A grosso modo, por exemplo, tá, a pessoa não faz bariátrica nem nada, mas ela vai fazer a dieta da papinha, 8 papinhas por dia. Ela vai comer 8 papinhas por dia, vai estar comendo 800 calorias, ela vai emagrecer.
Só que daqui a pouco, justamente, isso vai diminuir o metabolismo. Daqui a pouco, isso vai fazer com que a pessoa tenha uma compulsão alimentar e vai dar tudo errado. Eu sempre digo, de uma maneira geral, qualquer tratamento que a gente faça, uma dieta horrorosa, vai dar certo. Uma dieta horrorosa, né? Mas dar certo para sempre, a dieta tem que ser boa, o tratamento tem que ser bom. Ele é mais comportamental do que realmente restritivo, né? E aí é que é o grande desafio. Tu usa algum tipo de tecnologia no teu processo de mudança comportamental do paciente, por exemplo? Hoje em dia o ChatGPT é uma ferramenta extremamente eficiente, né? Então, por exemplo, hoje tirar a foto de um prato e calcular o total de calorias e os macros ali é muito mais fácil do que antigamente era tu ter que ali pesar cada componente da tua dieta. Isso acaba sendo inviável para a maioria das pessoas, né? Fazendo em todas as refeições ao longo do dia. Tu hoje utiliza alguma tecnologia associada, assim, para te auxiliar nesse processo? Sim, o que eu vejo, né? Eu sou uma pessoa velha, né? Tipo, e eu gosto dos meus métodos tradicionais, mas claro que tenho que estar sempre atualizada, vendo o que estão fazendo. Mas eu tenho muita experiência de comportamento. É aquilo que eu falei. Eu sei muito o que vai dar certo. É muito difícil errar o que vai dar ou não vai dar. Mas muitas vezes essas metodologias fazem com que o paciente fique contando, e não é a minha ideia, né? Então, por exemplo, esses aplicativos que contam todas as calorias e tal, o paciente se perde. Acaba não sendo legal. E se quer contar, a gente acaba contabilizando, mas não. Tem um aplicativo até que foi feito por várias nutricionistas e que diz ali tudo dos alimentos. A lista de ingredientes, que eu acho muito legal que os pacientes entendam. E as nutricionistas fazem uma avaliação do alimento, se é saudável ou não. E às vezes tem algum alimento ali que eu acho que é muito importante para determinado paciente, mas a avaliação das nutricionistas sobre o alimento é 1, 2. Aí o paciente se sente inseguro. Ué? Mas a Vanessa me prescreveu e várias nutricionistas estão dando uma nota 2 para o alimento, se ele tinha que ser nota 10, como assim? Então, o paciente acaba confundindo, sabe? Eu lembro muito de uma paciente que ela chegou para mim e disse: já fui em vários nutricionistas, o meu último foi esse aqui, e tudo deu errado, e chega às 2 da manhã, eu não consigo dormir, aí eu fico vendo receitinha e fico procurando um monte de coisa da internet. Aí eu falei: olha só, eu quero ser tua última nutricionista, tá? Primeiro, esse último nutricionista que tu foi, ele é maravilhoso, tá? Segundo, eu tô lendo o livro dele, quer ver? Olha aqui, ó, aqui, mostrei. Ele é bom, tá? Mas eu quero que tu siga o meu método. Às 2 da manhã, quando tu acordar, tu vai ver outro assunto, não vai ver um assunto de nutrição. E faz a metodologia, porque senão fica... É muita informação, Confunde, né? sabe? Eu lembro até também, eu sempre escrevi pra muitas revistas e muitas vezes as minhas dietas saem na capa da revista. E tinha uma dieta que me pediram pra fazer pra revista, não é para meus pacientes, dieta das guloseimas. Que todo dia eu tinha que botar um docinho e o resto perfeitinho. Fiz. Aí, tava lá na recepção, a tal da recepção da minha clínica. As revistas, porque na recepção da minha clínica a gente só fala sobre nutrição. É TV falando de nutrição e um monte de participações minhas de revista. Aí as pacientes vinham e chegavam na minha sala: Vanessa, eu posso fazer aquela dieta das guloseimas? Ai, não. Esquece. Tira essa revista da minha recepção. Porque não é a dieta que eu gostaria para os pacientes. A coisa tem que ser personalizada mesmo. Então, os aplicativos, assim, não gosto Às muito. Às vezes mais atrapalham do que... Entendeu? Eu preciso que o paciente siga a orientação. Agora essa dieta, agora essa, agora aquela outra. Às vezes, eu gosto muito de contagem de proteína. Isso sim, tá? Quanto que eles têm que comer de proteína por cada refeição. E a minha tabela é uma tabela bem prática, assim, para que eles consigam fechar e fazer. Mas eu também não quero que eles calculem muito. Eu sempre digo, a dieta não pode dar mais trabalho do que ela já te dá, mas fica com uma essência disso. Entende que a gente precisa distribuir a proteína ao longo do dia. Isso é uma coisa muito importante para todo mundo. Por quê? A gente não tem reserva de proteína no corpo. A gente tem de carboidrato, a gente tem de gordura. E a gente precisa de proteína para tudo. Para pensar, para falar, para unha, para o cabelo. Então, muitas vezes as pessoas dizem: eu gastei 20 mil reais num coach e não consegui emagrecer. Claro, porque de repente o coach te ensinou a meditar, a pensar, mas ele não te deu nutriente para te dar saciedade. E uma hora essa conta vai cobrar. Então, para pós-bariátrica, essa distribuição da proteína ela é muito importante. Olha, até o dia de hoje eu só peguei pós-bariátrica 1 ou 2 pacientes que estavam ótimas pós-bariátrica, que eu fiz pequenos ajustes. As outras que me procuraram, tudo é deficiente. Errado. Né? E uma que eu peguei recentemente até chegou já com iogurtezinho, tudo certo, com mais proteína na bolsa. Eu até pensei: que ótimo, o que tá fazendo aqui? Esses foram pequenos ajustes, né? Então essa coisa da proteína, ela faz toda a diferença.
Vanessa, a suplementação, isso é um desafio pra gente, né? Como é que tu lida com a questão da suplementação, né? Fora a dieta normal ali, que a gente tem as proteínas dentro da nossa dieta, a questão do whey, da creatina, ou alguma outra suplementação, que a gente sabe que, assim, existem várias promessas e a grande maioria não entrega muita coisa, né? Hoje, assim, o que tu tem de uso na tua prática e de comprovado realmente que faz a diferença pra gente dentro de uma dieta extremamente restritiva, principalmente nos primeiros meses pós-bariátricos, né? A questão do whey e da creatina é muito importante. Mas a gente também esbarra muitas vezes na dificuldade do gosto residual. Esse paciente pós-bariátrico, ele fica hipersensível aos gostos, ao gosto residual, então ele tem uma dificuldade muitas vezes de ingerir whey. Como lidar com isso, né, em termos de suplementação? O que realmente faz diferença no emagrecimento em termos de suplementação e como inserir isso na rotina do paciente? Então, eu acho bem importante, principalmente quando o paciente não é pós-bariátrico, deixar ele à vontade, sem o uso e sem a necessidade, né? Claro que esses suplementos são maravilhosos, eles ajudam, mas eu sempre quero que um paciente pós-tratamento Vanessa Leite, ele lembre o que funcionou. Foi a dieta. Porque se numa primeira consulta eu já der um monte de suplementos, ele vai, eu emagreci, porque a Vanessa me deu isso. Não, eu preciso que ele entenda que o mais importante é a alimentação. Então, o meu começo, olha, é praticamente sempre só alimentação. 1, 2 semanas depois, talvez a gente já coloque o suplemento. Mas eu preciso, e pouca coisa, não muito, eu preciso que a pessoa realmente entenda que a alimentação faz toda a diferença. Comida de verdade, assim. Comida, porque assim, às vezes a pessoa, pré-treino, pós-treino, que adianta um pré-treino, um pós-treino, se a pessoa não tá fazendo uma alimentação? É muito mais importante a alimentação do dia do que o pré e pós-treino. Talvez eles possam juntos agregar, ótimo. Mas a alimentação é muito importante. Mas já para pós-bariátrico, aí sim, a suplementação já nas primeiras semanas pode fazer toda a diferença. E essa experiência do gosto ser positivo e ser aceitável é muito importante. Quando eu comecei lá a minha carreira, era aquilo, era raro o nutricionista de consultório, era mais, como eu falei antes, a nutricionista do restaurante. E aí a gente tem umas regras, a gente tem que seguir o nosso código de ética, que nem vocês, né? E a gente não podia, em hipótese nenhuma, dar marcas de alimentos, nenhuma marca de alimentos para os pacientes. Dizer, come pão integral, come iogurte. E aí uma pessoa obesa, que está acostumada a comer o pão francês, o pão de manteiga, o pão, sei lá, de leite, come pão integral. Só que se essa primeira experiência de ele nunca comeu pão integral for ruim, ele chega no consultório no outro dia, me xingando. Foi horrível, não gostei, não quero nunca mais provar o pão. Então eu sempre vi a necessidade de a primeira experiência com whey, com suplemento, ser uma experiência positiva. E aí eu lembro muito que o código de ética da nutricionista me chamou. Vanessa, o que tu acha? Tu tem experiência? A gente precisa falar sobre as marcas? Com certeza. Porque, principalmente para um paciente obeso, ele tem que ter uma experiência positiva. Então o whey, tem vários, até porque os wheys são muito ter amostras, ou pegar esses sachês que são menorzinhos, dizer pra ele, porque assim, às vezes eu adoro chocolate, o outro gosta de baunilha, porque às vezes qual? Eu sempre gosto de suco, pra mim é esse, pra outros é esse. Olha, eu não gosto do gosto amargo, mas um monte de paciente tem que experimentar, conversar, explicar que pode ter essa resistência. A conversa ela é fundamental. Ela é importante e principalmente porque o paciente, falo no contexto do paciente bariátrico, né? Ele já tem uma restrição de volume. Se ele compra, sei lá, uma dose de whey lá de 2 quilos de whey de morango e ele não se adapta, o que ele vai fazer com isso, né? Ele inicialmente ele tem doses mais reduzidas, aquilo ali vai durar um tempão, vai durar até além do limite da validade do produto, então a gente poder orientar de forma mais né, consistente ali em relação às marcas, aos sabores, né, isso é fundamental. E o papel da creatina, assim, tu costuma usar alguma coisa, a gente prescreve muito a creatina e o whey para os pacientes, gosto, né? Gosto muito, mas com bastante cuidado e no momento certo, quantidade, mas gosto muito. Isso. E eu sempre ensino todos os pacientes a importância de a gente criar um ambiente propício para seguir um plano. Então, se eu sei que eu sou uma pessoa que ama o chocolate, talvez não ter o chocolate em casa. Então a gente tem que facilitar a nossa vida. Eu tenho que tomar whey, eu tenho que tomar água, eu tenho que comer o pão integral. Coloque todos os alimentos perto. E afaste os que a pessoa tem descontrole. Eu vejo muito o paciente, o bariátrico, o que é obeso. Eu preciso ter bolachinha em casa.
mas tu tens... Não, mas eu preciso da bolachinha em casa, porque eu vou receber uma visita e a visita precisa. Aí eu pergunto, tá, mas a visita vai de quanto tempo lá? Ah, uma vez por mês? Tá, então uma vez por mês compra bolachinha. Não, mas é que... E pode aparecer, mas é que a filha da minha funcionária... Sempre tem uma desculpa. E aí a gente tem que explicar, facilita a tua vida. O que adianta me agradar uma visita e estragar a saúde, né? E aí eu até falo pra eles, eu não sou compulsiva por bolo, mas eu amo bolo. E eu me trato como se fosse compulsiva por bolo. Eu não deixo de comer bolo, como muitas vezes, mas eu faço de vez em quando. Eu não tenho todos os dias na minha casa. Então eu vejo que muitas vezes as pessoas que não são compulsivas se organizam muito melhor. E as que são compulsivas não se organizam. E o planejamento, ele faz toda a diferença na questão do emagrecimento. Sem planejamento... Tu tem toda a razão. O planejamento, antecipar as dificuldades, né? Até porque hoje em dia, na correria do dia a dia, às vezes é complicado tu poder ir no supermercado, cozinhar todo dia, né, Vanessa? Imagina, olha o quanto a gente já tem pouco tempo, trabalha muito e tem pouco tempo para ficar com a família. Às vezes o fato de tu cozinhar, fazer toda a limpeza posterior, o quanto isso acaba demandando, né? Mas ao mesmo tempo, o quanto a gente precisa resgatar essa relação mais emocional com a comida, né? Hoje é muito mais fácil tu pedir um iFood, pedir ali um lanche rápido e tu tem à disposição banquetes hipercalóricos a 30 minutos ali, e hoje em dia tu poder ter essa relação daquilo que tu come, tu mesmo fazer, muitas vezes tu te programar, fazer as tuas marmitinhas, né? Então, esse processo de reconciliação com a comida que a gente se afastou, né? A gente se afastou dos nossos ancestrais, lá a avó que tinha a questão da comida, do preparo, do carinho, do cuidado. Hoje a gente meio que industrializou esse processo e a gente paga um preço muito alto por isso. Esse aplicativo, sim, é uma ótima a gente usar, né? O paciente chega, a gente, vamos abrir o iFood, vamos ver o que está sendo pedido. Quero ver o teu histórico do iFood. Né? É importante. Mas assim, tudo dá pra fazer, porque às vezes assim, Vanessa, é inviável cozinhar, não vou conseguir. A gente vai chamar alguém pra cozinhar, ou a gente vai pegar uma linha, tudo é possível, né? Porque não é possível cozinhar hoje, mas daqui a pouco, daqui 2 meses, as necessidades mudam. Às vezes elas mudam de um dia para o outro, uma semana para outra. E sempre, por exemplo, tem paciente que consulta comigo toda semana. Eu sempre tenho uma ideia. Ó, semana que vem eu vou ensinar ele a queimar gordura. Mas ele chegou com alguma demanda diferente, não se ensina mais. A gente vai trabalhar o que ele tá precisando. Então eu sempre tenho uma ideia, mas ela vai ser personalizada. Eu sempre entrego, ó, essa dieta é até tal dia, mas talvez fique mais. A gente vai vendo justamente para ver. Tá com o teu tempo, tá com a tua realidade, né? Às vezes alguém olha a minha dieta, a Vanessa, ela não é contra ovo, porque ela botou mais claras, mas não é isso, tem coisas por trás ali. A clara, ela tem muito mais proteína, eu preciso fechar uma quantidade de proteína ali para o paciente não ter compulsão, eu preciso botar mais whey ali para ele não ter vontade de doce. Então, tudo é pensado para que o paciente realmente tenha resultado. E, por exemplo, remédios. Olha, 95% dos pacientes não usam nenhum remédio para emagrecer. Mas em alguns casos é necessário, eu indico. Eu vou dando umas olhadas, assim, ó, esse aí eu sei, precisa, ó, vai lá no médico tal. E também as indicações da minha equipe, por exemplo, tem cardiologista que é mais atencioso, tem cardiologista que é mais frio. E a gente entender, ó, para esse paciente, eu preciso encaminhar para esse. É tudo personalizado. Eu acho que esse processo de entender a necessidade do paciente, fazer com que ele se reconcilie com essas medidas e, obviamente, desde a nutrição, a atividade física, a qualidade do sono, o manejo do estresse, é um processo muito mais complexo, né? Parte da minha especialidade, onde a gente acha que muitas vezes resolve muito facilmente ali com procedimento cirúrgico, eu dependo muito mais dessa equipe, né? Eu dependo muito mais dessa relação com o paciente para que o tratamento dê certo do que necessariamente ali do ponto de vista técnico a cirurgia ser bem feita, né? E é um tratamento lindo que muda a vida, porque às vezes as pessoas pensam, eu vou emagrecer e vou ficar mais saudável, mais bonita. Mas é muito além. Muda a vestimenta, muda o olhar, muda o pensamento. Esses tempos uma paciente foi consultar comigo, já estava magra. E ela, Vanessa, hoje eu vim aqui para te agradecer. Nem quero nada de nutrição, mas assim, eu nunca trabalhei na vida. Eu sei que foi muito difícil emagrecer contigo. Agora veio um monte de herança para mim. Eu não sabia cuidar. Eu pedi pro meu marido cuidar, ele falou que ele não podia.
E aí eu resolvi trabalhar, porque eu pensei, foi difícil emagrecer com a Vanessa, mas eu fiz um passo a passo, e eu vou usar esse passo a passo do emagrecimento da Vanessa para trabalhar, e agora eu tô trabalhando graças à dificuldade que eu tive de emagrecer contigo, eu passei por um passo a passo e eu vim aqui te agradecer. Então, assim, muitas coisas fluem, né? Às vezes é aquela pessoa que me procura porque, eu quero ser um exemplo ótimo de mãe para os meus filhos, daqui a pouco ela vê que não é só isso que ela quer para ela também, ou o contrário, é aquela que estava só pensando nela, mas daqui a pouco ela vê que ela tem que cuidar da alimentação dos filhos, vai mudando. E é muito legal, né? Os pacientes são muito gratos, assim, acho que eu percebo dentro das tuas mídias sociais, assim, quantos pacientes fazem os depoimentos, e dentro da cirurgia, o quanto eles são gratos, essa mudança, ela é muito significativa para o paciente, né? Muda a vida, muda. A gente tem pacientes que sofreram a vida toda com a questão do peso, e isso foi, muitas vezes, um limitador para tudo, né? Nos relacionamentos, no trabalho, na vida pessoal. Então, poder fazer com que esse paciente solte essas amarras, ele possa viver uma vida plena e saudável, é muito interessante, assim, é muito gratificante, né? E a gente vê a dor deles, porque é aquela pessoa que não consegue ter uma foto no WhatsApp, ou tem uma foto de quando era muito mais novinha, ou tem uma foto toda trabalhada, ou é aquela que vai botar um logo, vai botar uma flor, na hora que tá num evento social não quer ir, ou vai bater foto, sai, ou sempre se escondendo, com uma dor, uma dificuldade enorme. Às vezes as pessoas dizem, não, o obeso é super divertido, ele tá sempre querendo ir na pizzaria, ele tá sempre bem. Mas na hora de ir pra praia dá dor de cabeça, fica ruim. E a pessoa fica ruim. E não é questão de estética, gente, é questão de saúde, né? E a obesidade, ela tá relacionada com todas as doenças físicas e mentais. As pessoas, tá. Obesidade, diabetes, mas não se dá conta que isso vem a depressão, vem a ansiedade. Então, a gente precisa cuidar da alimentação. E como eu vejo também, às vezes, um paciente obeso não reconhecer que ele é obeso. É muito comum, né? E eles só se dão conta do quanto obeso eles estavam depois que emagrecem. Sabe, Vanessa, que a gente, para mim, é um desafio. 80% dos pacientes que fazem cirurgia bariátrica são mulheres entre 20 e 50 anos. Assim, a grande fatia dos pacientes está dentro desse espectro de pacientes. E é claro que a gente sabe que esse perfil de paciente tem a questão da vaidade, a questão do peso é importante, a questão da estética é importante, mas na consulta, quando eles identificam as suas dificuldades, quando eles percebem os seus exames, eles percebem o risco que estão correndo, as dificuldades que às vezes são silenciosas, coisas simples, cruzar uma perna, brincar com o filho, a quantidade de pacientes que referem a dificuldade de sentar e brincar com o filho no chão, de fazer uma atividade física leve, que acaba sendo um desafio muitas vezes. De ir numa praça com uma criança, eles não conseguem. Exato. Achar roupa. Né? Então, assim, eu imagino o quanto eles se identificam contigo também nesse sentido de te ter como modelo, de confiar em ti esse processo e se redescobrir como pessoas, né? Tanto assim em âmbito familiar, pessoal e profissional. Mas sabe que às vezes alguns pacientes têm vergonha. Porque assim, a Vanessa tá magra. E aí quando, eu sempre atendi online, porque sempre tive pacientes que, mudou da cidade, foi pra outra cidade, foi pra outro estado, outro país. Sempre, só que na pandemia ficou muito claro que eu atendi online, né? A gente fazia mais divulgação disso, porque a gente tava atendendo muito online. Teve 1 ou 2 meses que eu só atendi online. E aí algumas pessoas da minha cidade começaram, agora eu vou ter coragem de consultar contigo, porque eu não vou precisar ficar de calcinha e sutiã na tua frente. E comigo não tem isso. Sim. Até porque eu tenho muito... Sempre vai ter alguém que vai ter mais gordura. Sempre vai ter alguém que vai ter mais compulsão alimentar. Sempre vai ter alguém que vai ter mais celulite. E sempre que chega alguém na minha frente, eu respeito muito. Eu sou muito grata. Eu quero ajudar. Eu amo fazer isso. E como eu falei, eu tive já compulsão alimentar. Teve uma época da minha vida que eu tive 14, 16 quilos mais. Pra mim foi muito ruim, eu era nutricionista, eu já trabalhava com tudo isso, mas eu tive 2 situações muito ruins na minha vida, que eu acabei comendo os meus sentimentos, acordava pra comer na madrugada e ficava com vergonha, né? Quando eu encontrava as pessoas na rua, eu não conseguia nem me concentrar no que eu tava falando, eu só ficava pensando, tá pensando que a nutricionista aqui engordou. E era muito ruim. Mas hoje eu sou grata de ter vivido aquilo, porque isso faz com que eu entenda ainda mais os meus pacientes. Eu sei o quanto dói, o quanto também me escondia nas roupas, nas fotos. E eu, inclusive, tenho um vídeo no meu YouTube que tem muita visualização, que eu tô lá com esse peso a mais que eu não gosto. Às vezes as pessoas dizem, mas nem parece tu, o rosto é diferente.
mas que eu deixo porque tem visualização e até pra provar. As pessoas acham, não, ela come pouco. Sempre foi magra. Sabe? E eu muitas vezes comento com os pacientes, assim, o comportamento alimentar. Eu digo pra eles, que às vezes eles pensam, não, Vanessa, tu não gosta de comer? Eu falo, não, eu gosto muito de comer. Adoro comer, adoro ir num restaurante. Adoro fazer uma receita. Mas eu sou adulta, eu sou responsável, eu tenho que retomar, é uma questão de saúde, até às vezes eu tenho que retomar muito para ter moral e cobrar dos meus pacientes. Como é que eu vou olhar no olho do paciente? Não come hoje, se eu tô comendo. Então eu adoro pegar junto, eu vivo a nutrição e eu gosto do mundo saudável, né? E é isso que eu tento sempre transmitir para os pacientes. O benefício do mundo saudável e fazer com que eles gostem também. Não é para deixar de gostar de comer pizza, um hambúrguer. Pode, mas gostar desse benefício que o mundo saudável traz. É uma transformação de vida e realmente a pessoa que passa por esse processo, ela é muito grata. Mas ela precisa estar sempre cuidando. E aí, ó, fez tratamento com a Vanessa, fez tratamento com o Dr. Rodrigo, ó, continua se cuidando. Vai seguir outros profissionais da área da saúde, ver outros conteúdos ou pessoas saudáveis, porque senão daqui a pouco a gente anda com pessoas que não são saudáveis e parece que é normal. Com certeza. E usar a si mesmo como um parâmetro de melhora e de mudança, né? A comparação, ela é muito injusta, né, Vanessa? Tu te comparar com outras pessoas que têm uma biologia diferente, uma idade diferente, Isso, uma situação, tem que doenças. buscar a nossa melhor versão. Exato, né? Te compara contigo mesmo, né? Porque é muito injusto. Os pacientes têm uma tendência, principalmente na cirurgia bariátrica, comparar a quantidade absoluta de peso. Ah, fulano perdeu 30 quilos e eu perdi 20. Sim, mas o fulano tinha 120 quilos e tu tinha 90, né? Então, assim, é injusto em entender que essa perspectiva de comparação tem que ser dentro da sua própria realidade, né? Então é mais importante tu te comparar contigo como tu era antes, né? E não como foi o fulano ou o ciclano, né? Isso é um desafio para o paciente, porque ele passou a vida inteira sendo comparado, a vida inteira tendo essa dificuldade dentro do meio. Exatamente. E às vezes uma coisa que eu percebo, a pessoa fez emagrecimento comigo, malha ali 3, 4 vezes na semana, tá se alimentando bem, tá com o corpo lindo. Alta da Vanessa. Ah, então tá. Então, alta da Vanessa, eu acho que agora eu tenho mais tempo pra malhar, e aí começa a malhar todo dia. E a fome começa a aumentar. E o personal, acho que a pessoa tá ganhando músculo. Até tá, mas vem gordura junto. Aí daqui a pouco retoma pro consultório, 10 quilos mais. E um monte desses 10 quilos é de gordura. Mas a pessoa tá achando que é o exercício. Então, cuidado, porque às vezes a gente se olha todos os dias e não vê o que tá acontecendo. E aí a pessoa tá achando que tá se alimentando super bem. Não tá ganhando músculo, mas tá ganhando gordura também. Então, assim, cuidado, o equilíbrio, né? De ter a alimentação certinha, o exercício que comporte, que não tire tempo da organização alimentar, porque a alimentação ela é muito importante. Esse acompanhamento profissional, ele é fundamental, né? A gente tem uma tendência a relaxar com o tempo, com os cuidados e invariavelmente acabar perdendo ali, às vezes, um pouco do esforço que teve, e é característico de uma doença que é crônica, né? Então, assim, achar que qualquer conquista é permanente é um erro muito grande. É maravilhoso, tem que ser comemorado, o paciente consegue uma grande perda de peso com dieta, com medicação, com cirurgia, seja qual o método de tratamento que ele escolhe, mas ele tem que ter também a humildade de entender que a manutenção, às vezes, é um desafio maior do que conquistar aquela perda de peso, né? E que a vigilância, ela tem que ser constante. No momento que tu baixa a guarda, a chance de tu reganhar peso é muito grande. Sim, e coisa linda, né? Ver profissionais que estão preocupados, porque às vezes a gente pega, tá, vamos operar. Não é essa. Ah, vamos consulta. Não. A gente quer resultados nos nossos pacientes, é o carinho, é a dedicação. Eu durmo bem com meus pacientes sendo cuidados. Vou fazer de qualquer jeito, eu não durmo. Né? Então, na área da medicina, a mesma coisa. Então, acho que tá muito legal o teu trabalho, já se preocupando, trazendo esse conteúdo, trazendo responsabilidade para os pacientes. Ó, vou fazer cirurgia, mas eu tenho que cuidar sempre. A cirurgia sozinha não vai resolver. Eu preciso do movimento. E aí eu sempre gosto também de falar para os pacientes, para as pessoas, a vida acontece no movimento. Vai lá. E às vezes é uma consulta contigo que pode trazer uma mudança na vida da pessoa. Pode ser também, às vezes, vou passar um tempo na casa da praia da minha amiga e a minha amiga caminha todos os dias e eu começo a caminhar todos os dias com ela e isso faz com que eu venha me alimentar. Então a gente precisa se movimentar e pequenas coisas podem transformar
todo o restante. Procurar um ambiente mais saudável, né, Vanessa? Eu acho que quanto mais tu tá inserido dentro de um ambiente de cuidado de saúde, de preocupação, a chance de tu conseguir sucesso, de tu conseguir manter esses cuidados a longo prazo aumenta bastante, né? Verdade. Vanessa, muito obrigado, tá? Queria te agradecer muito a conversa, foi um prazer, uma honra te ter aqui conversando conosco e, enfim, queria que tu dissesse um pouquinho como as pessoas podem te encontrar, as tuas redes sociais. Te agradeço muito, vou continuar levando alguns pacientes meus de mãos dadas, porque eu gosto de cuidar até ti. Teu trabalho é lindo, maravilhoso, que venham muito mais podcast, Instagram, continua porque isso é importante, conteúdo com qualidade e trazendo informações que as pessoas precisam. Mas para me achar, no Instagram, nutricionista Vanessa Leite, site vanessaleite.com.br, e aí podem mandar direct, acesso. Claro que eu tenho uma equipe, mas eu acabo vendo tudo que acontece lá. Com certeza. Vanessa, muito obrigado. Muito obrigada. E até a próxima oportunidade. Obrigada. Um abraço.